Olá a todos, bom dia. Vi que já tem vários dos nossos investidores aqui conectados. Obrigado por terem se juntado a nós. 10 horas aqui, a gente vai esperar mais alguns segundinhos, mas já me apresentando aqui, sou Bruno Fregonese, da parte de relações com investidores aqui de infraestrutura do Pátria. Aqui conosco, vocês veem na tela José Teixeira, que é o Head de Produtos e de Sales aqui do Pátria, para fins de marketing e para Produtos Brasil, sócio do Pátria há 17 anos aqui. A gente também tem Marcelo Souza, que também é sócio e é o Head do setor de energia, é o CIO do PICE. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o time aqui, mas já apresentando também o Leonardo Gadelha, que é VP de Infraestrutura, também voltado aqui para o PICE, e também o último, por último, mas não menos importante que last but not least, Luiz Fernando Lopes, que é o nosso economista-chefe, sócio do Pátria, direto aqui de Londres, para fazer um update aqui não só sobre o PICE, mas também um pouco de panorama macro dentro do nosso webinar. Então, já vi que temos bastante uma audiência bem completa aqui. Eu vou passar aqui, a gente vai falar, passando pela agenda, rapidamente, sobre uma atualização de Pátria, né, liderada aí pelo José Teixeira, depois um breve update sobre cenário macroeconômico, e depois tanto o Marcelo quanto o Leonardo Gadelha falarem um pouco sobre o PICE, que é o principal assunto aqui, e aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Se vocês quiserem já submeter as perguntas, tem um módulo aqui do Q&A, né, o QIA, basta clicar e fazer as perguntas. A gente vai receber aqui, ordenar e responder todas que a gente conseguir. E, obviamente, depois a gente, no último webinar, a gente fez essa prática aqui. Depois, no final, as perguntas que a gente eventualmente não puder responder, a gente vai fazer um compilado aí das perguntas e publicar no nosso site, né, as principais perguntas e respostas. E, obviamente, sempre à disposição aqui. A gente vai colocar no chat aqui o nosso e-mail e à disposição para quaisquer perguntas. A gente tem respondido todos os e-mails aí, se não no dia, no máximo no dia seguinte. E contem conosco, a gente tem uma equipe aqui de RI dedicada. Eu, né, como diretor de RI, mais 3 pessoas aqui olhando para o PICE, né, e outros fundos de infraestrutura. E a gente tem sido bem próximo dos investidores e quer ficar cada vez mais. Sugestões, críticas, a gente está super aberto. E já passando aqui no terceiro minuto aqui do webinar, já temos uma boa plateia. Eu vou passar aqui para o José Teixeira, para a primeira sessão aqui do nosso webinar. Bem-vindos e passo a palavra aí para o José Teixeira. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os participantes. Bruno, se você puder compartilhar a apresentação aqui, eu vou fazer aqui essa introdução já típica, quase que protocolar aqui, de dar um update para vocês sobre o que está acontecendo com o Pátria como um todo. Em seguida, o Luiz Fernando Lopes vem falar um pouquinho aqui de macro, particularmente naquilo que interessa para a gente, né, que investe num FIPE, num fundo listado na Bolsa, assim como os FIIs, etc. Qual que é o impacto, né, da macroeconômico aqui na nossa história do PICE, particularmente via taxa de juros. Então, a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho a visão da casa sobre essa taxa de juros, e daí a gente entrega aqui para o Marcelo e para o Léo falarem especificamente sobre o PICE. Acho importante aqui, né, já na abertura, dizer, né, acho que a nossa visão é de que o PICE ele foi extremamente bem investido e que o instrumento utilizado pelo fundo para investir nos ativos de geração de energia são instrumentos extremamente atrativos, assim, que são um grande diferencial do produto vis-à-vis outros FIPEs. Como o Léo vai mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que, comparado a outros FIPEs, a gente tem um nível de risco associado que é muito menor, né? E que, devidamente comparado a outras debêntures de infraestrutura que existem no mercado, a gente tem, na verdade, um upside muito grande para capturar nesse produto, né? Então, como sempre, o nosso objetivo aqui no Pátria é usar essa nossa expertise, né? A primeira coisa que o Pátria foca é uma expertise setorial, né? Então, saúde, educação, alimentos, agronegócio e energia, como é o caso aqui, além de logística, saneamento, etc.
e essa é a primeira camada de tudo que a gente faz. E dentro dessa expertise setorial, a gente tenta gerar oportunidades assim realmente diferenciadas, né, de investimento. E o PICE, ele representa, tanto via expertise que a gente tem em infraestrutura tematicamente, mas também na estruturação de instrumentos adequados para investir em infraestrutura, a gente consegue entregar uma coisa que a gente acredita seja diferenciada vis-à-vis o mercado, e acho que esse é o principal tema aqui da conversa, quando o Marcelo e o Léo apresentarem sobre o PICE para vocês. Falando um pouco do update do Pátria, a última vez que a gente conversou foi para reportar os resultados do terceiro trimestre. A gente tinha acabado de fazer uma aquisição de cerca de 50 bilhões de reais sob gestão, que era uma gestora baseada no Chile, chamada Moneda, e que tinha uma fortaleza muito grande na área de crédito. Então, hoje o Pátria, por conta de Moneda, além de ter os seus mais de 50 bilhões sob gestão em private equity, mais de 27 bilhões sob gestão em infraestrutura, também tem uma área de crédito muito forte, a maior área de crédito da América Latina, 28,9 bilhões de reais sob gestão, além de uma área de equities, né, de empresas listadas, fundos que investem em empresas listadas, totalizando aí 133 bilhões de ativos sob gestão. Comentando brevemente sobre os destaques das diversas áreas, eu acho que a área de private equity aqui, a nossa área de investimentos em empresas de capital fechado, acho que tem como destaque aqui o Fundo 7, que está em captação, iniciou a sua captação internacionalmente, em breve deve iniciar aqui no Brasil. É um fundo que busca captar aí mais do que 3 bilhões de dólares e já está aí quase que um terço tomado. Também na área de private equity, associada à área de private equity, a gente fez uma aquisição de uma gestora focada em late stage VC, né, a Kamaroopin, né, growth equity, como a gente diz, que vai trabalhar muito próxima da área de private equity do Pátria, mas com foco em empresas mais aí disruptivas. Então, só a grande novidade da área de private equity, acho que são essas duas, um fundo nosso grande em captação aí sendo bem sucedido e outro, essa novidade da aquisição do fundo de venture capital. Na área de crédito, a gente está trabalhando com parceiros locais aqui. Em breve, vocês vão ter acesso a vários dos produtos do Moneda, que são produtos que têm entregue aí em dólar uma rentabilidade acima de 11% ao ano por mais de 20 anos. Então, se você, num momento de volatilidade, se você tem a visão, como a gente tem, de um viés eventualmente baixo do dólar, mas você quer manter algum nível de proteção no seu portfólio, com esse colchão de alta performance, né, de performance além do que a moeda vai proporcionar, os produtos de crédito do Moneda aqui são extremamente atrativos para você. Na área de infraestrutura, a gente vai falar bastante aqui do PICE, né? Acho que a grande novidade é que o PICE continua indo, novidade não, mas a notícia continua sendo de que o PICE continua super bem. A gente também tem algumas outras iniciativas aqui, um fundo de energias renováveis que está sendo proposto para alguns investidores internacionais e também locais, um fundo esse clássico daqueles de 10 anos, etc. Mas no PICE a gente continua a ver uma performance muito boa do PICE em si e de ativos que são típicos assim e parecidos com aqueles que o PICE poderia fazer de investimento, não fosse a cota aí abaixo da marca do IPO. Mas assim, ainda um flow de oportunidades muito interessante que eventualmente o Marcelo pode no final dar uma pincelada, ou o Léo Gadelha, assim, de coisas que a gente pode também trazer de novidades para vocês dentro do PICE ou fora do PICE, acho que nesse caso, no momento, não dentro do PICE por conta de onde está a cota. E, finalmente, acho que na área de equities, a gente está preparando algumas coisas bem bacanas. A gente acabou de lançar o nosso fundo de previdência focado em empresas listadas, que já está lá com a Icatu e em breve distribuída em diversas plataformas aqui no Brasil, é o PipePrev, além de preparar aí um produto também com uma liquidez maior, mas baseada na expertise do Pátria setorial. A gente pensa aqui em ter um fundo que foca nos setores que a gente conhece muito bem, mas com uma posição menos influente do que a gente tem no nosso fundo atual, o fundo Pipe. O fundo Pipe ele tem restrições de liquidez que esse novo fundo não teria. Então, acho que, em termos de novidades, é o que a gente vem aqui trabalhando nas diversas áreas. Passando para a próxima página, em termos, agora já começando a encaminhar a conversa para o PICE, né? Acho que o principal update, o Bruno Fregonese sinalizou aqui na abertura, de time, né? Tem a ver
com a maior aproximação do Marcelo Souza, que é o nosso sócio responsável pelo setor de energia no Pátria todo, né? A aproximação dele do dia a dia aqui, da interação com vocês. Vocês vão conhecer o Marcelo daqui a pouco, mas o Marcelo, né, é um sócio que está aqui há 14 anos, né, também bastante tempo, e é o sócio especializado em energia. No Pátria a gente tem, dentro da nossa sociedade, né, cerca de 30 sócios, incluindo os nossos sócios chilenos, mas cada um tem uma responsabilidade específica, assim, dedicada, além da responsabilidade geral sobre a firma, sobre a empresa Pátria, mas dedicada a um setor de expertise, e o Marcelo é o cara do Pátria para energia. Então, todas essas coisas bacanas que vocês veem no Pátria, o track record que a gente tem em energia, o Marcelo, ele é o grande líder dessas iniciativas, responsável e, em última instância, é o tomador de decisão junto com o nosso comitê de investimento. Ele que propõe para o comitê de investimento do Pátria todas as oportunidades bacanas que existem para a gente investir em energia. Ele já era o responsável aqui pelo PICE, né, como CIO, ele era o sócio responsável por esse produto. Trabalhava muito próximo com o Fernando Chican, que recentemente resolveu aceitar um outro desafio muito bacana para ele pessoalmente, ele que é amigo meu pessoal, amigo pessoal do Marcelo, muito próximo aqui de todos, mas aceitou um desafio externo ao Pátria, e com isso o Marcelo é quem está mais próximo aqui, né? Ele já era o responsável pelas decisões do produto, o Chican tocava mais do dia a dia, agora o Marcelo, vocês têm a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima com o Marcelo, que é sócio, né? O Chican era um diretor, o Marcelo é sócio, e o Marcelo aqui também no dia a dia apoiado pelo Léo Gadelha, que vai já falou com vocês em calls recentes e vai estar aqui nessa live, aqui nesse webcast também comentando bastante sobre o dia a dia do PICE. Meu time aqui, né, eu tenho uma responsabilidade global no Pátria sobre produtos e marketing, etc., mas aqui no Brasil, eu, junto com a Marina Tenenbaum, a gente está bastante próximo dos clientes brasileiros, então vocês podem ver aqui a Marina Tenenbaum, a Carol Dort, a Carol Medley, você que é um cliente do Pátria aqui de qualquer um perfil, se está no Private Bank, se está num agente autônomo, se está falando direto com a gente, você tem canal aberto para falar conosco, não só via os sócios, mas também via o time aqui de relações com investidores, sendo que o Bruno Fregonese, especificamente no time de infraestrutura, também tem essa responsabilidade. Obviamente que o time aqui de relações com investidores Pátria Brasil, que você vê do lado direito da página, é um time mais generalista. O Bruno Fregonese é um especialista, né, em relações com investidores, mas também especialista em infraestrutura. Então, acho que qualquer pergunta que vocês tiverem, vários canais e várias pessoas através das quais você pode fazer chegar suas dúvidas, as suas perguntas no dia a dia, para que a gente possa não só entregar um produto que tenha o perfil de retorno interessante para comprar o seu portfólio, mas que você tenha um atendimento também ótimo, uma experiência de cliente também ótima com a gente. Isso posto, eu convido então o Luiz Fernando Lopes para contextualizar aqui um pouco a nossa discussão, né? Acho que a gente viu fundos listados em geral sofrerem recentemente com a escalada dos juros. O Luiz ele vai ajudar a gente a entender o que foi essa escalada e quais as nossas perspectivas aqui para os próximos meses e ano, e como é que isso deve fatorar na nossa decisão, né, de alocar, segurar ou vender papéis que tenham essa influência da taxa de juros, especificamente aqui o PICE. Já adianto aqui que a gente vê uma super oportunidade, né? Então, acho que o Luiz Fernando Lopes ele vai comentar um pouquinho mais sobre o cenário macro e daí entregar para a turma do PICE. Luiz, bem-vindo. Obrigado, Zé. Bom dia a todos. Vamos conversar rapidinho aqui na linha do que o Zé já apontou para vocês, é o melhor canal para a gente discutir aqui o impacto da conjuntura internacional e mesmo da doméstica no nosso investimento. A gente tem várias maneiras, né? Poderia falar de câmbio, como é que isso impacta a bolsa, mas obviamente a taxa de juros é o que mais interessa aqui para a gente, porque o valor, especialmente da taxa real de juros, né, descontada a inflação, é o que acaba determinando o valor presente de qualquer ativo, tanto a infraestrutura que a gente está discutindo aqui, como qualquer outra coisa que é listada em mercado. Então, indo para o próximo slide, por favor, a gente mostra para vocês o que é um sintético de taxa de juros real de longo prazo. 10 anos é o horizonte de tempo que nós estamos olhando aqui. Nós estamos olhando o título de 10 anos nos últimos 10 a 12 anos. Então,
lembrando, gente, taxa é uma taxa real, né? Isso não é exatamente a Selic, que o Banco Central fixa, que essa é uma taxa nominal, você tem que fazer o cálculo de descontar a inflação e ver qual que é o que o mercado projeta, não uma taxa de curto prazo, que é o Selic CDI, mas no horizonte de 10 anos. E a primeira mensagem que sai desse gráfico aqui é que a gente tem uma tendência de longo prazo de queda de juros no Brasil, que é positiva, reflete uma evolução de fundamentos, a situação de contas externas melhor, situação de algumas partes da economia que sofreram reformas significativas ao longo dos últimos anos, tem uma produtividade maior, cresce mais e assim por diante. A outra mensagem que fica clara aqui, que vocês podem ver que a tendência de longo prazo ela é de queda, mas ela não é linear, não é uma coisa simples de ver, ela na verdade é uma função quadrática que melhor ajusta isso aí, e tem flutuações em torno dessa tendência. Então, às vezes, o juro real cai mais do que a tendência prescreveria, por exemplo, ali no finalzinho do governo da Dilma Rousseff, houve uma tentativa artificial de trazer a inflação para baixo e trazer o juro real para baixo, e aí vocês veem o juro real ali indo para 3%, que era totalmente artificial. Obviamente, isso não dá certo, esse tipo de intervenção artificial na economia sempre fracassa. Aí você tem a correção desse desvio e aí, imediatamente, depois você entra na crise terminal de corrupção que levou ao fim do governo da Dilma Rousseff, o impeachment dela. Aí você tem um juro real mais alto do que a tendência histórica permite. Então, o exercício aqui é você ver em que ponto do ciclo a gente está. Então, a gente está num ponto do ciclo onde o juro real projetado por 10 anos, ele está na faixa de 6%, que é um juro mais alto do que os fundamentos da economia brasileira pedem. O Brasil não precisa trabalhar com juro real de 6% no horizonte de 10 anos, mas existe principalmente uma deterioração do ambiente internacional muito forte, uma coisa que a gente não vê. Eu estou baseado aqui, como o Bruno Fregonese falou para vocês, eu estou baseado em Londres, a gente não viu uma deterioração do ambiente geopolítico na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, parecido com isso. Então, aí as incertezas, os riscos associados a um conflito militar, a um problema de suprimento global de várias commodities que a Rússia e ou a Ucrânia produzem, né, óleo e gás, minérios e assim por diante. E aí o que acontece, você tem esse desvio do juro real de longo prazo, que nós estamos vendo agora é acima da tendência histórica. Agora, o que a gente tem que ver, nós estamos calculando aqui 1,5 a 2 pontos percentuais acima, a pergunta interessante é, bom, ok, desviou e volta quando? Ou vai continuar subindo esse juro real, e aí, quanto mais, obviamente, sobe o juro real, pior é o impacto para tudo que é listado no Brasil, por exemplo, o Fundo de Infraestrutura. Tem um pouquinho de ruído doméstico aqui, que a gente acha que é bem secundário, teve uma piorinha também de perspectiva por conta de medo de que os furos no teto de gasto aqui do governo iam provocar um descontrole fiscal. Por que a gente desconsidera isso em relação ao ruído externo? Porque, na verdade, os últimos números fiscais, todos eles são bastante consistentes, o setor público está produzindo um grande superávit primário fiscal, né, antes do pagamento de juros. Dependendo do mês, até depois do pagamento de juros, você está em superávit, a dívida pública não foi para 100% ou mais do PIB, né, do Produto Interno Bruto, na verdade ela está em 80% e com tendência de queda, então a gente acha que realmente o que está pegando é o ambiente internacional. Isto posto, como é que a gente vê a evolução dos juros no horizonte previsível? Se é que a gente pode fazer alguma estimativa razoável. Próximo slide, por favor. A gente acha que, apesar da maior parte do ruído ser externo, o começo da convergência do juro real de volta para o nível normal começa com uma variável doméstica, que é a inflação. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, são duas medidas de inflação ao consumidor. À medida que o Banco Central olha o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, existe uma meta de inflação fixada em cima desse IPCA. Então, por exemplo, esse ano a meta de inflação é 3,5%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. O ano que vem cai a meta 3,25%, também com 1,5% de variação, desculpa, em torno desse nível central. A inflação tem que recuar, se não for exatamente por cento da meta, mas alguma coisa pelo menos perto da meta. O recuo da inflação medido pelo IPCA não está muito visível, você vê que tem uma pontadinha para baixo, depois volta a subir.
Se a meta de inflação no Brasil não fosse fixada pelo IPCA, mas fosse, por exemplo, para o índice calculado por uma fundação privada, como a Fundação Getúlio Vargas, que tem credibilidade, etc., e calcula o IPCS, a história seria diferente. Aí já teria claramente isso, eu veria que o nível de juros já é suficiente para provocar um recuo mais forte da inflação. O problema é que não é o IPCS que conta, é o IPCA. Então, como as expectativas são formadas em cima do IPCA, a credibilidade do Banco Central está em cima do IPCA convergindo, a gente ainda deve ter necessidade de subir o juro em relação ao 10,75 de Selic que a gente tem agora, pelo menos mais 2 altas de juros. Então a gente está falando de um juro Selic CDI que vai para os 12%, 12,5%, etc. E aí, se isso posto, e assumindo que o cenário internacional continua desafiador, continua complicado, mas não gera uma crise terminal, uma guerra, uma explosão de preços de commodities, etc., a gente poderia ficar com um nível de juros nominal, em torno ali dos 12,5%, sei lá, 13% parado, e aí depois, vindo a eleição, que é um outro fator de incerteza que está mexendo com as expectativas do mercado, a gente acha que, independente de quem for eleito em outubro, não tem espaço para mudanças de políticas econômicas radicais ou perigosas ou precipitadas, até com o ambiente externo mais desafiador, você tem muito menos margem para fazer bobagem do que em circunstâncias normais. Então, a gente acha que um processo de, tirando as incertezas, né, então sobe mais um pouco o juros, espera a eleição, e aí, ao longo de 2023, você poderia ter um espaço para pensar em cortar juros, dependendo de como é que toda essa obra aqui se compõe. Em termos de impacto na taxa real de juros, do 10 anos que a gente acabou de ver, tudo isso já está meio precificado, tá, gente? Então, não é que subir mais 2 subidas do Banco Central de juros vai mexer o juro real de longo prazo ainda mais. Isso já está lá precificado. Lembrar? Nós estamos falando aqui que o Banco Central mexe no juro nominal de curto prazo, ou que a gente acabou de ver o juro real de longo prazo. Então, se for isso aqui, variações em torno desse cenário, a gente acha que o juro real no Brasil não sobe mais. E aí, dependendo dos desdobramentos, por exemplo, uma eleição menos terrível em termos de quem quer que seja eleito em outubro, vindo com um programa econômico razoável, você tem espaço para começar a pensar que o juro real pode voltar a cair. Junto com o juro nominal, pode voltar a cair ao longo de 2023. Então, é um ano que a gente vai ter que mais que aguardar, ver o que vai acontecer com a inflação, com a eleição, com o resto do ambiente internacional. Existe, obviamente, espaço para um cenário mais benigno, né? Se o ambiente externo melhorar, se tiver alguma negociação bem sucedida entre Ucrânia e Rússia, e essa pressão internacional sobre o preço de commodity diminuir, se a eleição no Brasil produzir um resultado em termos de políticas econômicas de retomada de reforma mais benigno, qualquer variação em torno desses temas, você pode antecipar essa história de rever o nível de equilíbrio de juros da economia mais para baixo. Agora, por outro lado, infelizmente, dados os acontecimentos dos últimos dias e semanas, a gente não pode descartar um cenário pior, que é algum desastre humanitário mais terrível acontece na Ucrânia, aí as sanções contra a Rússia vão ser ainda mais sérias, isso vai gerar uma consequência para a economia global ainda mais complicada do que nós estamos vendo agora. Por exemplo, um cenário mais complicado, a Rússia sendo gradualmente expelida do sistema financeiro e econômico mundial, ela deve entrar em default da sua dívida externa, nós estamos falando aí de uns 150 bilhões de dólares, porque se eles não têm condição de acessar o mercado internacional, não tem como fazer pagamento em dólar, toda a dívida externa deles vai ficar sem ser servida e eles vão anunciar um default. Então, esse é um outro cenário pessimista, que a gente também, não vou dizer que a gente não é o mais provável, mas é uma coisa que a gente vai ter que ponderar, e obviamente se ele acontecer, a aversão a risco global sobe, então a gente vai ter que viver com um nível de juro real dentro do Brasil mais alto do que gostaria por um tempo maior por conta disso. Mas, neste momento do tempo, a gente ainda não tem condição de falar. O que a gente tem condição, um pouco mais de conforto para afirmar para vocês, e aí eu vou encerrar aqui antes de passar a palavra para o Marcelo, é que o nível real de juros que a gente já está vendo, essa NTNB, o juro das NTNB perto de 6% ao ano, no horizonte de 10 anos, já é muito grande. Não existe necessidade de falar, o juro real no Brasil precisa ser 2 dígitos para enfrentar esse monte de incertezas que estão acontecendo dentro e fora do país. Não, a gente não concorda com isso. Já é bastante juro, já tem bastante juro. A gente acha que, na verdade, a discussão interessante é quando que esse juro real, que claramente está desviando
da tendência de longo prazo, que é mais baixa, é um juro 1,5 ponto a 2 pontos percentuais reais mais baixo do que nós estamos vendo agora. Quando que a gente pode começar a conversar em uma convergência de volta para o nível de equilíbrio, como aconteceu em todas as outras crises, flutuações de humor de mercado, etc. Então, deve acontecer, achamos que deve acontecer ao longo dos próximos meses, mas provavelmente mais para o fim de 2022, virada para 2023 do que agora. Acho que é isto para o momento, mais do que contente e feliz de responder as perguntas de vocês, que eu estou vendo aqui que já estão se acumulando, mas eu tenho que passar a palavra para o Marcelo e depois a gente volta na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Ótimo, Luiz Fernando. Muito obrigado, Zé Teixeira, obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Então, obrigado ao Zé que já me apresentou. Obviamente, continuo à disposição de todos vocês aqui para a gente continuar falando mais, se conhecer um pouco mais, tá? Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o fundo, né, sobre o PIS. Então, eu começo aqui no slide do sumário executivo. Onde que a gente está hoje? Primeiro, nós temos um fundo hoje super bem alocado e totalmente alocado, né, em instrumentos também bastante robustos, né? Estamos falando aqui de um fundo que foi totalmente investido em instrumentos de dívida mezanino e, portanto, com uma estrutura prevista de rentabilidade, yield, etc., bastante robusta. Então, primeira mensagem para todos vocês. Segundo, retorno. Como é que tem sido a performance? Né? Dada a estrutura deste fundo, estamos entregando dentro do previsto, eventualmente um pouco acima. Então, né, pagamos no primeiro ano R$ 9,00 por cota e pagaremos no segundo ano também R$ 9,00 por cota, ou seja, ligeiramente acima do que a gente previu no prospecto. Hoje, ou seja, a cota significa ou representa um yield de 10%, 10,7%, também bastante atraente. Importante mencionar que o nosso fundo continua apresentando um prêmio sobre as NTNBs e sobre as debêntures de infra disponíveis no mercado, e prêmio esse que, inclusive, apresentou um incremento recentemente. O Leonardo Gadelha vai explicar isso para vocês em mais detalhe. De forma que o PIS 11 continua sendo uma ótima oportunidade de investimento, né? Ou seja, olhando para o retorno dos ativos no longo prazo, né? Isso representa uma TIR de IPCA mais 8,8%. Temos um upside de 21%, né, no valor de mercado para a cota patrimonial e, de novo, uma alta previsibilidade de distribuição, ou seja, continuaremos com a estratégia de distribuição mensal de 0,75 por cota nos próximos 3 meses e esperamos também continuar essa mesma distribuição nos meses seguintes. Tá? Então, mensagem principal, o fundo performando super bem alocado e ainda representando uma ótima oportunidade de investimento. Tá? Indo para o próximo slide, aqui um pouco, só relembrando para vocês um pouco mais sobre a área de infraestrutura do Pátria. O Zé falou bastante aqui sobre o Pátria como um todo, mas lembrando que dentro da área de infraestrutura nós já temos uma experiência de 16 anos, onde nós criamos 23 companhias em 8 países diferentes, portanto, gerindo mais de 27 bilhões de reais. Desde a nossa criação, desde a criação da área de infraestrutura, a gente vem entregando retornos, obviamente aqui substancialmente em equity, né? Mas também aqui agora na nossa estratégia de retornos e yield dentro do PIS, mas sempre retornos muito atraentes, e com uma experiência muito grande. Isso é bem importante, porque isso obviamente a gente translada aqui para o PIS na gestão dos ativos, mas uma experiência muito grande em gestão de CAPEX e em estruturação de dívida, em tudo que a gente fez. 50 bi em CAPEX, 28 bi em dívida, lembrando que para que isso tudo aconteça e acontecesse, nós temos hoje dentro do Pátria Infraestrutura o maior time especializado em gestão de fundos de infraestrutura da América Latina, mais de 70 profissionais. Tá? Então, muito importante lembrar para os senhores e para as senhoras como que a gente está estruturado agora. Indo para o slide seguinte, lembrando para vocês as verticais, né? Então, ou seja, a gente tem uma especialização e um time dedicado, o Zé Teixeira introduziu esse assunto, para cada uma dessas 4 verticais. Né? Eu sou líder da nossa prática de energia, onde a gente já fez vários investimentos, né? Inclusive aqui o do PIS, em geração, transmissão de energia, em geração renovável, em geração
térmica a gás, dentre outros, no Brasil, na América Latina como um todo. Logística e transporte, muita experiência que temos aqui em rodovias, em portos, infraestrutura de dados, experiência que temos em data centers, em torres de telefonia celular, em fibra ótica e serviços ambientais, muita experiência em água, dessalinização, são temas super importantes aqui para o Pátria Infraestrutura. Então, para lembrar a todos vocês da nossa experiência. Seguindo para o próximo. Lembrando, então, a nossa estratégia aqui do PICE. Né? Então, essa é uma estratégia nova dentro do Pátria Infraestrutura, os senhores estão acompanhando de perto, ou seja, o objetivo dessa estratégia é entregar retornos, obviamente, atrativos, previsíveis e seguros. Tá? Este é o objetivo dessa estratégia, nós entendemos que estamos exatamente performando como previsto, ou seja, o objetivo aqui é entregar ativos de renda com yield e com retornos esperados atrelados a ativos de baixo risco, portanto, neste caso específico, ativos operacionais, substancialmente, no nosso portfólio, numa estrutura também bastante protegida, que é a estrutura de debêntures, tá? que mantém o yield bastante previsível, a despeito da performance dos ativos, o Leonardo também vai falar um pouco disso, e, obviamente, com benefício fiscal, que isso também torna o produto bastante atraente. Tendo por trás todo o backup do time de infraestrutura e da área de infraestrutura que eu apresentei, para que a gente consiga fazer uma gestão ativa desses ativos, do andamento desses ativos, para que a gente assegure o retorno e o yield prometido aqui para os nossos investidores. Lembrando que sempre o Pátria, como tradição, também é investidor desse fundo. O Pátria investiu mais de 50 milhões de reais também nesse fundo, o famoso skin in the game, né? Ou seja, os sócios e a instituição participando também desses investimentos para que a gente também esteja alinhado aqui com os nossos investidores. Tá? Com isso, eu passo a palavra para o Leonardo Gadelha para ele dar um pouco mais de detalhes sobre os ativos. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Vou passar rapidamente que a gente tem algumas mensagens importantes a serem passadas aqui na apresentação. Eu vou tentar cobrir aqui as principais mensagens e, por favor, fique à vontade aí para utilizar aí a plataforma de Q&A para a gente entrar nos detalhes aí necessários e passar pelos pontos aí que vocês possam ter dúvidas, tá? Bom, o portfólio do PICE, ele está alocado em 3 dívidas mezaninos, né, como o Marcelo comentou, né? Essas dívidas, elas estão investidas em 3 ativos eólicos, né? Serrote, Serra do Mato, são 2 ativos adjacentes no Ceará, no município de Trairi, e o ativo eólico de Afonso Bezerra, tá? Então, é um portfólio de dívida, né, com retornos contratados por 20 anos, né? Então, esse é um ponto bem importante aqui do PIS. São retornos contratados por 20 anos, trazendo uma boa previsibilidade de TIR e de yield, né? Então, assim, a gente tem ativos contratados, né, ativos com energia já vendida, né? Então, boa previsibilidade aqui de fluxo de caixa futuro e, que é super importante aqui para a gente, protegidos da inflação, né? São ativos indexados à inflação. Então, quando se compara, por exemplo, com outros ativos listados que temos por aí, os ativos do PIS têm uma excelente previsibilidade de retorno no longo prazo, né? Porque o retorno é contratado, né? E tem uma proteção intrínseca de inflação, né? Se a inflação cresce, o retorno do PIS também nominalmente cresce, né? Ou seja, o retorno aqui é real, né? Em termos reais. Então, é bem interessante pontuar isso, né? Então, a gente tem aqui dentro do nosso portfólio, né, mais de 100 turbinas comissionadas e temos aí mais de 400 MW de capacidade instalada quando todos os ativos aí entrarem em operação, tá? Só dando na próxima página, Bruno, um overview sobre os ativos, né? Então, os ativos, enfim, Serrote e Serra do Mato são 2 ativos já operacionais, né? 100% operacionais, Serrote desde maio, Serra do Mato desde dezembro, ativos com excelente disponibilidade e geração aí super em linha com o que a gente esperava, né? O terceiro ativo aqui, que é Afonso Bezerra, é um ativo que ainda está finalizando a construção, mas já tem 90% dos seus aerogeradores montados, né? Então, a gente espera aí que o ativo entre em operação no segundo TRI de 22 e que a gente, enfim, tenha aí os 3 ativos já operacionais por volta de maio, junho desse ano, tá? Só entrando um pouco no detalhe aqui de por que a gente entende que o PICE é de fato um instrumento único, né? Único versus o que a gente vê aí no mercado, né? Se a gente tiver
considerar que o investimento convencional em energia eólica, né, o que é que a gente deveria ter, né? Assume-se uma geração base desse ativo, né? Esse ativo ele gera energia e ele vende no contrato de longo prazo. Então, nesse caso aqui, ele tem 100 de receita, por exemplo, né? E você receberia, tira todos os custos, receberia R$13 de dividendo nessa hipótese aqui, né? Isso traria para a gente uma TIR líquida, um retorno de IPCA mais 6,5, né? Qual o grande risco desse ativo eólico, né? O grande risco é a geração, por falta de vento, não ser conforme o esperado. Esse é o grande risco, né? Então, se você estivesse investindo, no caso teórico, não é o caso do PIS, é o caso de um ativo que investe em equity, né? Um fundo que investe em equity, se a gente tivesse 90% da geração prevista, né? A receita ela cairia para 90 e o dividendo, em vez dos 13 que a gente previa, seria 8, né? Com isso, o meu retorno, né, a gente imaginava ter um retorno de IPCA mais 6,5, eu teria um retorno de IPCA mais 4,2, né? Esse seria o investimento convencional em equity, né? O exemplo do investimento convencional em equity. A gente estruturou o PIS para endereçar exatamente esse principal risco aqui de um investimento em um ativo eólico, né? O que a gente fez? A gente mudou a estrutura de distribuição de dividendo do ativo para o PIS. Então, no caso que a geração é abaixo do esperado, o PIS tem um percentual do dividendo maior. Então, a gente recupera o nosso dividendo. Em vez de ser 8, o dividendo volta para 13. Né? E ele voltando para 13, a nossa TIR líquida contratada ela se mantém em IPCA mais 6,5. Então, esse é o grande ponto aqui do PIS. Né? É um ativo que foi construído para ser um ativo de renda contratado no longo prazo e protegido da inflação, né? Mantendo tanto o retorno quanto o yield. Essas são as mensagens aqui que a gente queria deixar nessa parte para vocês, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o que aconteceu com a cota do PIS aí nesse último ano, né? Nesses últimos 12 meses aí de existência do PIS. A gente fez a emissão da cota a 98,59, né? Então a cota patrimonial ela foi emitida a 98,59. Ela teve um rendimento, né? E cresceu para 102,55. Além disso, a gente distribuiu R$9 ao longo do ano. Ou seja, o cotista ele recebeu R$9 em cash, né, em caixa, em dinheiro, e teve uma apreciação da sua cota patrimonial de 3,94. Ou seja, o rendimento total do cotista foi 12,94. R$9, né, já distribuídos e 3,94 a serem distribuídos ao longo do fundo, né? Porque toda a cota patrimonial vai ser distribuída ao longo do fundo, tá? Na próxima página eu explico um pouco melhor como que funciona esse mecanismo da cota patrimonial. Acho que é importante todo mundo entender aqui. É uma pergunta super frequente aqui que a gente recebe, tá? Seguinte, quando você constitui o fundo, né, o fundo é constituído, você capta o recurso, esse recurso é investido, né? E isso é o equivalente à sua cota patrimonial. Então a gente captou lá 98,59 e constituímos o fundo com a cota patrimonial, que é o principal que a gente chama, né? É o valor inicialmente captado, né? Essa debênture, ela rende juros. Na medida que ela rende juros, esses juros é acrescido à cota patrimonial, né? Então a cota patrimonial ela cresce na medida dos juros que são devidos pelo debenturista, né? Pela empresa que tomou a debênture, né? Esses juros, ele é distribuído, na medida que o ativo gera caixa e o caixa é disponível para o PIS, esses juros ele é distribuído, né? Na medida do caixa. Esse caixa pode ser menor do que os juros devido até então. Nesse caso, o juros remanescente ele é incorporado dentro da cota patrimonial, que foi o que aconteceu com o PIS, e o caixa pode ser maior do que vai ser no futuro, maior do que os juros devido até então. E aí você começa a ter uma distribuição do principal da dívida, tá? Que é o caso que a gente espera o futuro do PIS, tá? Então, um ponto importante aqui é a gente comentar o seguinte: quando a gente informa no nosso informe de distribuição que a gente está fazendo uma amortização de cota, a gente não está amortizando o principal. A gente está amortizando a cota do fundo. E por que a gente faz a amortização de cota? Porque é a única forma disponível pela CVM, né? A regulamentação do fundo, o regulamento do fundo e a regulação da CVM só nos permitem distribuir recursos via amortização de cota. Mas isso nada tem a ver com a amortização do principal da debênture, tá? No caso do PIS, todos os juros, todas as distribuições que aconteceram até hoje são referência à distribuição de juros, né? Como vocês podem ver, eu acabei de comentar, a cota patrimonial, por exemplo, ela cresceu desde a emissão, né?
quer dizer o quê? Que você teve mais juros do que foi distribuído. Então, tudo que a gente distribuiu é referente a juros, tá? Só um terceiro ponto aqui que é super válido é tudo que a gente fez, tudo que a gente distribui dentro do PIS, incluindo eventuais ganhos de capitais que você possa ter comprando a cota a um valor e vendendo a um valor mais caro, é isento de IR, tá? Esse é algo super importante aqui no PIS. Então, toda distribuição ela é isenta de IR e todo ganho patrimonial, todo ganho com a cota do PIS, ela é isenta de IR. Então, todo o retorno aqui ele é líquido para o cotista, tá? E na próxima página, a gente... Como é que isso tudo sumariza, né? Sumariza o seguinte: a gente tem o 102,55, que é a cota patrimonial, a ser distribuída aí ao longo da vida do fundo, né? Hoje a cota está em 84,35, na cota de mercado. Quem quiser comprar a cota hoje, for na corretora comprar a cota, vai comprar 84,35. Isso quer dizer que a gente tem, né, um upside implícito, né? Tem uma valorização implícita aí de R$18 para quem comprar a cota hoje, né? Isso tudo se traduz num retorno da cota, como o Marcelo comentou, de IPCA mais 8,8%. Tá? Que é um retorno super atrativo aqui na nossa visão. Fica uma análise um pouco mais sofisticada que a gente trouxe para compartilhar com vocês, por ser uma análise bem interessante na nossa visão. O PIS, ele é constituído, né? Então, só recapitulando aqui, o PIS é constituído de dívidas, né? Debêntures de infra, né? Então, na nossa visão, como gestores, esse fundo deveria ser comparado a outras debêntures de infra do mercado, né? Então, a gente fez uma análise de como as debêntures de infra, né, que são os ativos comparáveis, performaram desde a nossa emissão versus o que o PIS performou. Tá? Na nossa visão, o PIS deveria ter uma apreciação da cota cerca de R$8 se ele tivesse acompanhado a mesma trajetória que as debêntures de infra tiveram desde a nossa emissão, que não foi o que ocorreu. Tá? Então, eu vou entrar no detalhe de como a gente constrói esses R$8 aqui de apreciação que a gente acredita que o PIS deveria ter. Tá? Quando a gente emitiu, as debêntures de infra, elas estavam, enfim, sendo negociadas a IPCA mais 4,1%. Né? Na época, a gente tinha o NTNB, que é o juros do governo, de IPCA mais 2,4%, o juros real que o Luiz comentou lá atrás. Né? Então, isso se traduzia em um spread, né? Um prêmio da debênture de infra versus o título do governo de 1,7%. Quando o juros real cresceu, subiu, como o Luiz comentou, todo o tema de instabilidade, o juros foi para 5,4% e a debênture foram para 6,2%. Significa o quê? Que o prêmio da debênture sobre os juros caiu de 1,7% para 0,8%. Tá? Então, isso é para a debênture, importante aqui. A debênture caiu de 1,7% para 0,8%. O PIS teve uma trajetória contrária. Né? Na próxima página a gente mostra. O PIS, a gente emitiu ele a 6,5%, o juros do governo equivalente para ele estava 3,5%. Quando a gente olha hoje, o PIS está 8,8%, né? E os juros do governo 5,6%, estava isso no final de fevereiro. Né? Então, a gente tinha na nossa emissão, né? E eu vou focar aqui nessas setinhas aqui que estão do lado dos gráficos. Tá? Então, a gente tinha na nossa emissão 1,3% de retorno adicional versus a debênture de infra, né? Que são os nossos comparáveis. Quando a gente olha hoje, como o retorno adicional da debênture diminuiu e o nosso aumentou, o excesso de retorno que a gente tem versus a debênture de infra é 2,4%. Né? Agora, na visão de hoje, de fevereiro de 22. Se a gente mantivesse o nosso 1,3% hoje, né, o PIS deveria ter IPCA mais 7,7%, né? E a cota deveria, e para ser IPCA mais 7,7%, a cota deveria estar em 92,25%. Que significa o quê? Significa uma apreciação de R$8 da cota versus o valor de hoje. Tá? Então, na nossa análise aqui fundamentalista, a gente acredita que a cota deveria ser reprecificada para R$8 acima do valor de hoje. Tá? Nessa nossa visão aqui sobre o valor justo da cota versus os comparáveis corretos, que são as debêntures de infra. Tá? Então, entrando um pouco mais de detalhe aqui no que a gente distribuiu e o que a gente tem perspectiva de distribuição esse ano. Tá? O que a gente fez aqui desde a nossa emissão? Né? A gente fez a emissão em março, né? Fizemos a captação em março de 21, passamos 3 meses aqui em negociação e fechando os últimos contratos, e começamos a fazer distribuição de dividendos em junho de 21, certo? No primeiro ano
do fundo, ou seja, de março de 21, como a gente passou 3 meses sem distribuir, de março de 21 a fevereiro de 22, a gente distribuiu R$9 ao todo, né? Que foram R$1 por cota em 9 meses. 9 meses, eu digo, entre junho de 21 e fevereiro de 22. Então, a gente distribuiu R$9 ao longo do ano, né? Ou seja, R$1 por cota em 9 meses. Tá? Esses R$9 por ano é o mesmo valor que a gente pretende distribuir nesse segundo ano. Tá? A gente pretende manter a distribuição em R$9 esse ano. Tá bom? Como esses R$9 vão se traduzir em distribuição de dividendos mensais? Esses R$9 agora são distribuídos em 12 meses, né? Porque o fundo está 100% alocado, a gente já tem aqui as distribuições corriqueiras do fundo, então a gente pretende distribuir esses R$9 agora em 12 meses e se traduz em 75 centavos por cota por mês. Tá? Então a gente pretende manter, dado o feedback dos investidores de que é algo importante, a gente ter essa distribuição de dividendo mensal, a gente pretende manter a distribuição de dividendos mensais, tá? E para esses próximos 3 meses a gente vai distribuir 75 centavos por cota por mês. Tá bom? Essa é a nossa perspectiva de distribuição. Bom, só então finalizando aqui a mensagem principal a gente tem R$9 a serem distribuídos aí no segundo ano do fundo, né, distribuídos aí em dividendos mensais 75 centavos em 12 meses, e a gente vê no PIS hoje, né, uma excelente oportunidade de investimento. Então a gente tem lá um yield esperado, né, na cota de 84,35, a gente tem um yield esperado de 11%, né, e um retorno esperado de IPCA mais 8,8 até o fim do ativo nos próximos 20 anos. Tá? Então, essas são as mensagens importantes aqui que a gente queria deixar para vocês. Tem R$9 a serem distribuídos e tem uma excelente oportunidade de investimento no valor da cota de hoje. Tá? Bom, acho que é isso, Bruno. Não sei se tem algum outro comentário aqui. Bom, obrigado, Leonardo. Acho que eu tenho alguns comentários aqui, mas eu vou priorizar as perguntas aqui dos investidores. Muito obrigado aí a todos pelo envio das perguntas. A gente tem várias aqui, a gente vai tentar atender todas, tá? Começando pela primeira, essa primeira para o Leonardo, eventualmente a gente vai complementando aqui. A princípio, se por conta da subida da taxa de juros, enfim, a taxa de referência sem risco, se é possível que os ativos do PIS sejam reprecificados, né, ou isso em relação ao valor da cota patrimonial, como aconteceu em outros fundos aí, FIPS e esse. Então, passar para você, Léo. Boa pergunta, Bruno, boa pergunta. O que acontece? As nossas debêntures, elas não são conversíveis, tá? Apesar de serem mezaninos, ou seja, apesar de estarem sujeitas à distribuição de dividendo dos ativos, elas não são conversíveis, tá? Por não serem conversíveis, a gente não vê aqui no curto prazo a reavaliação do valor patrimonial do ativo, tá? Porque pelo fato dela não ser conversível, esse valor é devido pelo tomador sempre. Então, o valor devido pelo tomador sempre é o valor patrimonial do fundo. Tá? Então, na nossa visão aqui, a gente não vê essa reavaliação acontecendo, de novo, pelo fato delas não serem conversíveis. Tá? Esse tema da reavaliação ele é mais comum para debêntures conversíveis. Então, uma outra pergunta aqui para você, Léo. Em relação ao como melhorar o valor negociado da cota, eventualmente no mercado secundário, tem algumas perguntas nesse sentido, e aqui o investidor sugeriu, eventualmente, de a gente incluir IPCA acumulado nos rendimentos. Consegue ajudar a gente aqui nesse tema? Tá, ótimo ponto, Bruno. Eu acho que assim, a apreciação da cota, ela tem, enfim, tem um tema que, como o Luiz bem comentou no início, né, ela tem um tema macro aqui, decorrente dos juros, né, assim, a subida da curva de juros de longo prazo tem aí essa depreciação da cota que a gente viu, né, a gente espera que a cota aprecie na medida que os juros volte ao patamar que a gente entende ser adequado, né, então a gente tem essa perspectiva de apreciação da cota decorrente do fator macro, mas tem também o que a gente está sob o nosso controle, né? O que é que está sob o nosso controle? A gente vê, como eu comentei, nessa desarbitragem da cota versus seus comparáveis, né? Então, se a gente compara a cota com a debênture de infra, a gente vê essa desarbitragem de R$8 que o fundo deveria ser apreciado, né? E como que a gente tem trabalhado? A gente tem feito esforço aqui, hercúleo, né, junto com o time do Zé, de acessar novos investidores. Então, a gente tem aqui uma agenda intensa, né? Marcelo, eu,
e todo o time do Zé aí, da gente fazer esse trabalho de acessar novos investidores e fazer o mercado conhecer o PIS e entender aí a oportunidade que tem implícita, né? Porque a gente entende que, sei lá, pelo menos esses R$8, a cota, independente do movimento da curva de juros, a cota deveria ser corrigida, né? Então, tem esse trabalho nosso aqui da gente conseguir acessar novos investidores e trazer aí nova base de capital aqui para o PIS para a gente fazer a correção do valor justo do PIS, né? Então, a gente tem feito esse trabalho aqui do nosso lado. Sobre o tema do IPCA, o que acontece é o seguinte, Bruno, o IPCA, a gente vai distribuir ele dentro do valor patrimonial do fundo, né? A gente vai distribuir ele ao longo do ativo, né? A gente não consegue distribuir ele 100% agora, simplesmente por um tema da geração de caixa dos ativos, né? A geração de caixa dos ativos é projetada para 20 anos. Então, você depende da geração de caixa dos ativos nesses 20 anos, e essas debêntures, elas não podem, as debêntures, no caso, elas não podem ser negociadas no mercado secundário, né? Então, a gente, de fato, aqui é um ativo de renda no longo prazo. O que a gente pode fazer aqui, que a gente tem feito, na verdade, é trazer a consciência para o mercado da oportunidade que é o investimento no PIS para que a gente tenha a correção dessa desarbitragem que foi criada aqui. Ok, tem uma pergunta aqui rápida sobre se o PIS tem market maker, que é uma pergunta aí que o Leonardo, inclusive, endereçou aí indiretamente sobre o volume das cotas, etc. E tem, tá? É o Itaú. Então só já respondendo uma das perguntas aqui. E tem uma pergunta aqui para o Marcelo, inclusive o investidor direcionou aqui para o Marcelo a respeito de hidrogênio verde. Se eventualmente isso não seria primeiro, se a gente está olhando esse tipo de oportunidade, em segundo lugar, se eventualmente caberia aqui no PIS no futuro. Obrigado pela pergunta. Até linkando um pouco com o que o Leonardo disse, para além, obviamente, né, da gente fazer esse trabalho de educação do mercado para entender melhor as características do fundo e dos seus ativos, e, de novo, hoje já um potencial de valorização dessa cota, ao longo do tempo, obviamente, nós esperamos aqui também oferecer para os nossos cotistas e para futuros cotistas novas e boas oportunidades de investimento atreladas à mesma estratégia, né? O Pátria é muito ativo, o Pátria Infraestrutura, o Pátria como um todo, muito ativo na originação de boas oportunidades. Posso dizer para vocês que hoje nós temos várias oportunidades no pipeline, as quais a gente continua trabalhando para buscar bons ativos para alocação aqui no PIS, tá? Obviamente, hoje, dada a questão da cota, a gente não pretende oferecer nada, né, para o PIS, ou seja, a gente não quer impactar em uma diluição desnecessária. Por outro lado, só faríamos isso no momento em que encontrássemos aqui uma oportunidade que faça muito sentido, que realmente crie valor para os nossos cotistas atuais. O tema do hidrogênio verde é parte desse pipeline, não tenham dúvida, tá? O Pátria também está muito ativo nessa questão. O hidrogênio verde é uma tendência irreversível na nossa visão. Vocês sabem bem, alguns países têm se desenvolvido mais rápido nisso. O que ocorre é que, no momento, ainda trata-se de uma tecnologia comercialmente inviável do ponto de vista da escala, ou seja, o que a gente começa a ver globalmente são alguns projetos subsidiados realmente sendo viabilizados, ou mesmo projetos piloto, projetos com pequena escala, muito na linha de desenvolver a tecnologia. Acreditamos que, como aconteceu com a eólica, com a solar e com outros setores, por exemplo, o setor de baterias, etc., este será um setor que vai se desenvolver. É irreversível o tema do hidrogênio como combustível e, obviamente, também outras formas, outros subprodutos atrelados a isso. Então, é um tema que o Pátria monitora. Dificilmente veremos uma boa oportunidade no curto prazo, por conta dessa questão da tecnologia, né, que precisa se desenvolver, mas sim, no futuro, pretendemos ter investimentos nesse setor. Obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta aqui bastante interessante que a gente tem recebido e é uma pergunta-chave aqui para nós que é importante a gente esclarecer aqui para a turma. E eu vou passar para você comentar, Léo. É sobre o aumento da inflação, né, ou sobre o impacto da inflação nas distribuições aqui, perguntando por que nesse ano, né, de no segundo ano do fundo a gente está distribuindo R$9 e no primeiro ano a gente distribui R$9 também. Qual que é o impacto, né, aí da inflação? Como que a gente pode ver isso para frente?
Excelente pergunta, Bruno. Essa pergunta é bem pertinente aí, dado o contexto inflacionário aí que o Luiz comentou. A gente tem aqui o seguinte aspecto. Acho que só um preâmbulo aqui super importante PIS está distribuindo mais do que o previsto no prospecto, tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. Tá? Então, a gente previa no prospecto 8,70, né, 8,73 para o primeiro ano e para o segundo, e a gente está distribuindo R$ 9,00 no primeiro e no segundo ano. Tá? Esse aumento versus prospecto já é parte decorrente do aumento da inflação, da incorporação da inflação na distribuição do PIS. Tá? O tema bem relevante aqui por que a gente não distribui, a gente está distribuindo 11%, né, e não 15%, né, porque a inflação está 10% nos últimos 12 meses acumulados. Porque a inflação adicional ela é distribuída ao longo da vida do ativo, da seguinte forma, tá? Os contratos são reajustados à inflação. O que significa isso? Significa que, se antes eu tinha uma receita de 100, né, agora eu vou ter uma receita de 110, né? E eu vou distribuir, eu vou ter 110 agora para sempre, né? Então, eu vou ter sempre distribuições maiores do que eu previa antes, né? Então, a inflação, o aumento da inflação, ela impacta, em distribuições maiores para sempre, mas não distribuições maiores em um ano específico, onde toda a inflação é, como a gente fala, descarregada, né? Não é isso que acontece. A inflação, ela tem um efeito composto ao longo da vida do ativo, né? Então, ao longo da vida do ativo, a gente vai ver distribuições maiores do que a gente previa antes. É isso que a gente fala que o ativo é protegido da inflação. Tá? Então, esse é o ponto importante aqui, Bruno, da gente comentar. Não sei se ficou claro para todos. Acho que ficou bem claro e, obviamente, a gente também está super à disposição aqui para passar novamente, eventualmente até passar num call específico com os investidores. Tem uma pergunta aqui, eu acho que no sentido de... Ela é um pouco parecida com o que a gente viu, mas só para confirmar aqui ao investidor, tá? É uma questão de receber o valor da cota patrimonial, entendeu? Mas se existe o risco de uma reavaliação para baixo do valor patrimonial. Esse risco, ele é muito remoto, ele ocorre só se a gente tiver lá na frente, o ativo é muito protegido, então por isso a gente diz que é remoto, mas se tiver algum tipo de default, algum tipo de problema com o ativo, que a gente não espere receber o valor. Então, o risco de reavaliação para baixo é muito baixo, e esse risco nos outros FIPs, desculpa te cortar aqui, Léo, mas depois você me complementa. Nos outros FIPs e isso é muito mais possível, porque de fato os ativos são equity, né? São ativos em ações. Então, quando você tem uma variação de juros, você pode alterar o valor ali do custo de equity, né? Do custo do capital próprio, e eventualmente isso pode baixar o valor patrimonial. Aqui a gente não tem esse risco. Esse risco, se existir, ele é muito menor, tá? Então, só endereçando objetivamente aqui o investidor, obrigado pela pergunta. Tem uma outra pergunta aqui para você, Léo, importante, que é a perspectiva de dividendos de 23 para frente. Acho que você comentou um pouco, mas acho que aqui no sentido de dividendos para os cotistas de 23 para frente. Tá, Bruno, boa pergunta. Então, a gente pretende manter o mesmo nível de distribuição que a gente vem tendo, né? Então, assim, a gente previa, né? O 8,73 é mais ou menos o que a gente previa nos primeiros 10 anos aí do ativo, é o que estava no estudo de viabilidade do prospecto, né? Então, a gente já aumentou esse 8,73 para 9, a gente pretende manter aí o mesmo nível de distribuição, obviamente a depender das condições aí de macro, né? Então, inflação, etc. Isso pode impactar aí a distribuição futura, mas a gente pretende manter os mesmos níveis de distribuição. Eles vão naturalmente, aí, depois do 8º, 19º ano, aumentar na medida que você começa a distribuir também, né? Se a gente não achar boas oportunidades de reinvestimento desse capital, a gente começa a distribuir também o principal. Entendido. Obrigado, Leonardo. Tem uma pergunta aqui Léo, sobre... Só para enfatizar uma coisa aqui, assim, isso vale para esse ativo que o PIS tem hoje. O PIS é um fundo que pode e deve fazer mais investimentos no longo prazo. Até como eu mencionei aqui no começo, a gente tem visto oportunidades no mercado que seriam super atrativas e que a gente não faz porque a cota está sendo negociada nos níveis em que ela está sendo negociada, e a gente, mesmo em alguns casos entendendo que seria, acho que, bom para o fundo, a gente não vê que tem espaço para fazer uma oferta, né? Então, o fato é que, então, esse 9
o Léo Gadelha falou aqui, pessoal, ele é específico para esse ativo. Obviamente que à medida que a gente for incrementando o fundo, a gente pode fazer melhor, né? Ou fazer diferente, vai ser específico aí do instrumento e do ativo que a gente identificar futuramente, tá? Só para deixar isso claro também. Obrigado Zé. por complementar, Zé. Tem uma outra pergunta aqui e, por favor, enviem as perguntas aqui. A gente tem tempo aqui, está super à disposição a gente sabe que bateu aqui 11 horas, mas a gente vai estender um pouquinho. Tem uma pergunta aqui sobre se existe percentual mínimo a ser distribuído pelo FIP. Léo, você quer dar um comentário? Bruno, aqui na nossa estratégia é a gente distribuir todo o caixa sempre disponível para o FIP e a gente vai distribuir. Obviamente que se a gente tiver em algum momento alguma amortização extraordinária por algum motivo da debênture e concomitante tiver oportunidade de reinvestimento, como o Zé comentou, e a gente julgar que essa oportunidade de investimento ela é atrativa para o cotista no longo prazo, a gente vai fazer o reinvestimento do principal. Tá? Isso é importante. Os juros, a ideia é que os juros ele sempre seja distribuído ao cotista para a gente manter a característica de renda do ativo no longo prazo. Ótimo, Léo. Tem uma pergunta interessante aqui de um dos nossos investidores que, para a gente esclarecer, que nosso investimento é protegido pela inflação, que é um tema que nem sempre é óbvio, e para a gente confirmar isso, e também mostrar como que é a dinâmica de reajuste, né, de inflação, que é automático dentro dos ativos, se ela é anual, como é que ela funciona e como que isso reflete aqui nas nossas distribuições e nos rendimentos do fundo. Você consegue ajudar a gente nessa, Leonardo, se quiser, mas eu acho que o tema central aqui é de como o reajuste da inflação ele se reflete na nossa distribuição aqui para o fundo. Tá. Posso pegar isso aqui, Leonardo, rapidamente? Eu acho que é muito importante mencionar para vocês que os ativos de energia no Brasil, eles usualmente são inflacionados per se. Né? O que quer dizer isso? O ativo eólico, quando ele assina um contrato de venda de energia, tá? Seja no mercado regulado ou no mercado livre, esse contrato é sempre travado um preço X ajustado anualmente por inflação. Tá? Então, anualmente, nós veremos os ativos, os underlying assets aqui, tendo suas receitas corrigidas por inflação. Tem uma data específica, eu não vou me lembrar aqui de cabeça, cada contrato, mas ele sim, todo ano tem esse ajuste. É automático, cada ano, automaticamente, durante a vida dos contratos, existirá esse ajuste. E os nossos instrumentos seguem a mesma característica. Tá? Os instrumentos, as debêntures, também têm definido, né, uma taxa de spread sobre o IPCA. Tá? Então, de forma que esse IPCA vai sendo pago junto com o spread, e, obviamente, anualmente, existe a aplicação daquele IPCA sobre o principal também, de forma semelhante ao que acontece com os ativos. Então, isso realmente protege totalmente aqui os nossos recursos, né, os recursos de vocês aqui no PICE com relação à inflação. Eu li a pergunta aqui só para tentar, acho que o Marcelo foi muito bem aqui, é só para a gente só complementar. Como é que funciona a mecânica da correção da inflação na cota patrimonial? Tá? Só para vocês entenderem. Como a debênture ela e bem no detalhe, como a debênture ela é IPCA+, a cota patrimonial diariamente ela é apreciada pelo IPCA mais o spread, mais os 6,5 que a gente falava lá na emissão. Né? Então, diariamente, a cota patrimonial corrige por IPCA mais 6,5. De novo, o que é a cota patrimonial? O valor devido pelo tomador da debênture para o fundo. Tá? Então, a cota patrimonial vai ser paga. Então, se eu corrijo diariamente a cota patrimonial por IPCA mais 6,5, eu estou corrigindo todo o dinheiro aplicado pelo cotista por IPCA mais 6,5 diariamente. Tá? Então, a inflação ela é incorporada na cota patrimonial do fundo diariamente, é o valor devido pelo tomador da debênture, né? E aí, como o Marcelo bem explicou, como é que isso vai ser pago? Vai ser pago pelo caixa gerado pelo ativo. Tá? Léo, também é corrigido por inflação. Desculpa. Léo, só uma pergunta importante aqui, que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, até vou pedir para a turma colocar o slide aqui novamente, questionando aqui por que o valor mensal vai ser menor, né? Vai de R$1 para 0,75.
acho que é importante passar por aquele slide novamente para deixar mais claro aqui o racional dos R$9. Tá ótimo. Então, vamos lá. A gente distribuiu... O que acontece? A gente tiver distribuído... A gente distribuiu R$9 no primeiro ano, tá? Então, o fundo foi emitido em março de 21. Entre março de 21 e fevereiro de 22, a gente distribuiu R$9, tá? Como a gente não fez distribuição nos 3 primeiros meses, março, abril e maio, o caixa acumulado desses 3 primeiros meses, ele foi distribuído nos outros 9 meses, tá? Então, ao invés de a gente distribuir R$9 em 12 meses no primeiro ano, que seria R$75 por mês, tá? A gente distribuiu esses R$9 em 9 meses, usando o caixa acumulado dos 3 meses também. Isso se refletiu em R$1 por mês nos 9 meses de distribuição, tá? Então, a gente manteve a distribuição do segundo ano em R$9 por ano, tá? Esses R$9 por ano agora serão distribuídos em 12 meses, tá? Então, o valor que o cotista recebeu no primeiro ano é exatamente igual ao valor que o cotista vai receber no segundo ano e acima do previsto no prospecto, pelo tema da inflação, etc. Tá? E acontece que, como esses R$9 vão ser distribuídos agora em 12 meses, né? A gente não tem os 3 meses sem distribuição, como teve no primeiro ano, o dividendo mensal ele vai ter uma pequena queda aí de R$1 para 75 centavos. Tá? Essa queda é simplesmente pelo fato da gente distribuir ao longo de todo o ano. Tá? É que no primeiro ano a gente não fez a distribuição nos 3 primeiros meses. Essa é a diferença. E uma última pergunta aqui em respeito ao tempo dos investidores e também para encerrar aqui, eu vou passar de volta aqui para o Marcelo, Leonardo, para o Zé e Luiz fazerem as últimas considerações, se eles tiverem, é de que se a gente distribuir 9 anos, né, a pergunta aqui é, obviamente, se a gente distribuir 9 anos ao longo dos próximos 10 anos, não chega para o investidor a correção da inflação. Então, a pergunta é, quanto que vai acontecer o reajuste das distribuições, quando que ele vai incorporar a inflação? É um bom ponto. Então, esse 9, ele vai ser corrigido ao longo do tempo. Até esse ano, por exemplo, a gente tem aí, potencialmente, o upside distribuir um pouco mais que 9, né, enfim, a ver. E esse 9, obviamente, deve ser corrigido por inflação aí ao longo da vida do ativo, né? Então, a gente tem aí... Mas só um ponto importante, né, Bruno? Se a gente cresce esse 9 4%, esse 9 ele não vira 13, né? Então, se a inflação é 4, o 9 não vira 13. A inflação de 4% quer dizer que o 9 vira 9,36, né? Porque é 4% em cima do 9. E não R$4 a mais em cima do 9, tá? Então, é só um ponto importante aí para a gente comentar, tá? Que é um pouco do 8,73 que virou 9, decorrente aí da inflação maior do que o projetado. Então, resumo aqui, esse valor de 9 ele vai progredindo ao longo do tempo e eventualmente vai incorporar a inflação e eventualmente mais para frente, né, esse é um prazo de dívida de 20 anos, mais para frente, ele vai inclusive voltar a pagar o principal, então ele vai expandir ali bem além dos 9, acho que é importante dessa visão de longo prazo. E acho que a última pergunta aqui, só para a gente encerrar, mais uma que eu achei interessante aqui, é de que a inflação é sempre e tem a ver com o que a gente falou, que a inflação é sempre acruada na cota patrimonial e nunca vira rendimento. Então a resposta é não, ela vira rendimento sim, obviamente ela não vira rendimento de curtíssimo prazo, mas ela vai virando um recebível do fundo, e esse recebível, eventualmente com o fluxo de caixa da empresa, ele vai sendo pago, e dentro dessa janela aí de 20 anos ele vai ser pago sim, e começando, obviamente, não vai ter um valor de 20º ano só para recebimento desse valor, ele tem uma perspectiva de ser recebido antes, sim. Vou passar aqui para o Zé, Marcelo e Léo para as considerações finais aí, se vocês tiverem. Muito obrigado. Só para assim, ouvindo as perguntas todas aqui, pessoal, para deixar claro, acho que o Bruno nesse último comentário ele foi lido, assim, é justamente isso. Então, o que é o bom desse instrumento? Para retomar um dos temas que eu até sinalizei no começo, que a gente enfatizou bastante. O bom desse FIPE é que ele tem ativos que são de uma qualidade excelente, mas com um instrumento que é extremamente protegido, né?
Então, esse elemento você tem que combinar com esse outro elemento que o Bruno acabou de falar. Olha, você vai tendo a correção por inflação e esse dinheiro ele é devido para você, é para o fundo e, portanto, para você. Ele é uma dívida, não é uma estimativa do Pátria sobre o valor. Quanto que vale essa empresa? Eu vi aqui perguntas sobre reavaliação. Acho que está perfeito de onde vêm essas perguntas, porque realmente os outros FIPEs estão investidos em instrumentos de equity, e equity investido em empresa não listada e, portanto, dependente de uma avaliação ali que tem um grau certamente tem apuro técnico, né? Certamente vários dos FIPEs que estão aí no mercado são de gestoras de uma super qualidade, mas sempre entra um elemento de avaliação subjetivo, né? Aqui a gente está falando de uma dívida, né? Então, o nosso ponto principal aqui sobre a precificação do PICE, e isso tem a ver com o nosso trabalho de comunicação, de conscientização, é de que você não deveria comparar o rendimento do PICE com um dos outros FIPEs, tão somente. Dado o seu instrumento, você deveria comparar ele com debentures e o rendimento deles dos ativos do PICE contra debentures, ele está muito alto. Ele está muito alto. Então, você deveria comprar mais até o ponto em que sobe a cota para um nível onde o rendimento fica comparável com as debêntures. Isso é uma coisa. Ah, mas e esse meu rendimento? Bom, parte desse rendimento ele é distribuído, parte desse rendimento ele é incorporado na cota. Por quê? O HDL falou. Porque no atual estágio de operação desses ativos, eles ainda têm a limitação de caixa tal que eles poderiam, de acordo com o contrato, distribuir ali. Era 8,73, tinha um pouco de sobra de caixa no primeiro ano, a gente conseguiu dar um up para 9. Nesse ano, com a correção de inflação, 8,70 alguma coisa, está no 9. Futuramente, né? A gente não está dando um guidance aqui, mas a gente pode até nas próximas interações trazer um pouco mais de como é que isso vai funcionar, como é que e quando é que a gente passa a corrigir mais essa cota, ou, como o Bruno falou, quando é que as distribuições passam a incorporar também parte do principal, a gente pode trazer aqui de uma forma mais estruturada para vocês. Mas, de novo, né, o rendimento que vocês têm, ele é parte distribuído e parte incorporada à cota, mas, de novo, é uma dívida, um juros, não é o Pátria acha que aumentou o valor em 4%, o Pátria acha que não. Então, está ali, devido, protegido, é uma dívida que os ativos têm para conosco e vocês como co-sócios aqui do nosso PICE. Acho que isso posto, Marcelo, não sei se tem considerações finais aí para fazer também. Sim, Zé Teixeira, obrigado. Acho que você falou muito bem. Realmente, assim, a inflação acumula e vira receita para vocês no longo prazo. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos aqui pela participação, pela atenção, pelas perguntas, né? Ou seja, quanto mais interativo, melhor para todos nós aqui. A gente consegue esclarecer para vocês o produto, a gente consegue tirar, ou seja, as dúvidas que vocês tenham. Do nosso lado aqui, a gente continua bastante feliz com a estrutura do fundo, com o produto, com a segurança que esses instrumentos provêm e, obviamente, a previsibilidade, portanto, né, de rentabilidade e de distribuição ao longo do caminho, tá? Então, super feliz aqui com esse andamento, e sempre disponíveis aqui para interagir com os senhores e com as senhoras, para sanar dúvidas, etc. E, por fim, obviamente, a gente continua muito atento a novas e boas oportunidades. Como mencionamos, a gente acredita não ser o momento por conta do valor da cota, mas saibam que o nosso objetivo é tornar essa estratégia e o PICE 11 como um veículo bastante robusto, com novas e boas oportunidades, para também ajudar aqui na liquidez, na atratividade e, obviamente, na rentabilidade desse produto. Tá? Então, contem conosco, se precisarem, e, de novo, totalmente à disposição aqui de vocês. Tá? Obrigado a todos. Bom dia. Grande abraço. Pessoal, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.